Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, na verdade, eu tô regravando porque o outro vídeo era muito antigo, tinha muita coisa que eu gostaria de mudar também, queria deixar esse vídeo mais completo. E porque tem muita coisa no outro vídeo que as pessoas interpretaram errado. Ainda que cá entre nós, as pessoas gostam de interpretar errado, mesmo quando elas sabem qual a interpretação certa. Transtorno dissociativo de identidade. Primeiro, esse dissociativo é separação. Separação de personalidade, separação também da realidade, digamos assim. Talvez você não reconheça isso pelo nome de transtorno dissociativo de identidade, o TDI. Mas, por exemplo, o transtorno de múltiplas personalidades, que é um nome incorreto, mas que é mais popularmente conhecido assim. Antes de realmente me aprofundar no assunto, eu já quero deixar claro que, assim, é um transtorno extremamente raro. Então, mesmo que você se identifique com uma parte dos sintomas, existe uma grande chance que você não tenha. De qualquer forma, eu recomendo que você procure um médico, psiquiatra e principalmente na psicoterapia, que é o mais recomendado porque tem um acompanhamento de mais tempo. Minha curiosidade sobre esse transtorno foi despertada porque eu reparei que a minha personalidade mudava muito quando eu estava em certos tipos de ambiente, que eu sempre fui muito simpática, tentava ser bem legal com as pessoas, e em determinado tipo de ambiente eu me sentia muito rígida, muito ranzinza, e era algo muito difícil de controlar. E apesar de eu já saber que não era um caso do TDI, eu fiquei curiosa sobre isso. Porque eu já sabia de cara que não era um caso do TDI. Primeiro, eu não tinha perda de memória, que é tipo o sintoma mais comum de todos. E segundo também, ainda que fosse difícil, eu ainda tinha algum controle sobre aquilo. O transtorno dissociativo de identidade tende a se desenvolver na infância, porque é quando a personalidade da pessoa está em formação. É quando você está absorvendo informações do mundo externo para formar quem você é. E o que é que acontece para esse transtorno se desenvolver? Quando a criança está passando por um trauma muito grande, que assim é muito pesado para ela lidar sozinha, principalmente quando vem assim dos criadores, sejam pais, avós ou pessoas responsáveis por elas. Pode ser em relação a abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, enfim, tem muitos casos pesados que a gente sabe. E é justamente nessas situações de estresse extremo para a criança que tende a se desenvolver outra personalidade para lidar aquilo para ela. É como se a criança pensasse em algum momento: e se eu fosse outra pessoa que conseguisse ser forte o suficiente para lidar com isso? E aí acaba desenvolvendo uma personalidade para lidar com aquela situação. Mas aí entra uma parte muito interessante, que é que os alter egos, eu não vou usar essa palavra durante o vídeo, porque algumas pessoas me falaram, algumas pessoas que têm um transtorno, me falaram que não era um termo muito legal, que eu deveria chamar de headmates, que em português seria colegas de cabeça, mas fica muito estranho falar assim em português, né? Esses headmates não precisam necessariamente ser humanos. Isso é muito interessante, e é aí que as pessoas me interpretaram errado no outro vídeo, porque interpretaram como se eu estivesse falando que o transtorno é algo bom, mas não é isso. É a capacidade da mente humana de criar algo tão complexo que eu acho muito... É como se fosse um universo dentro da nossa cabeça, e cada cabeça é um universo. É isso que eu acho tão interessante. Dependendo de como é a vida da pessoinha, a criança tende a ter uma cabeça assim, muito criativa. E pode ser que em algum momento, por exemplo, ela pense: se eu fosse um tigre, eu teria força para lidar com isso. E ela pode de fato desenvolver uma personalidade de um tigre. Isso também serve para criaturas místicas. Ela também pode achar que se ela fosse um vampiro, ela teria a capacidade de lidar com aquilo. Porque também depende muito do ambiente que aquela pessoa convive, das coisas que ela assiste. É quando a personalidade tem formação, como eu falei antes. E inclusive, algo que eu acho extremamente até complicado de entender é que podem ter personalidades que não são vivas. Por exemplo, a criança passa por um trauma tão grande que ela não entende que ela sobreviveu àquilo. E aí ela cria uma personalidade que basicamente é morta. E cada uma dessa personalidade tem seus próprios pensamentos, tem literalmente sua própria personalidade. São pessoas diferentes convivendo na mesma cabeça. Por exemplo, você pode ser uma mulher, você pode se identificar como uma mulher e você ter
outra personalidade que é um homem. E isso, inclusive, pode gerar, assim, digamos que um desconforto com aquela personalidade masculina que está se vendo num corpo feminino. Porém, dentro da cabeça, elas se veem como elas realmente são pra elas. Isso é muito louco, é meio difícil de entender, eu acho. Mas sim, cada headmate tem sua aparência, tem suas opiniões. E algumas dessas pessoinhas que ficam dentro dessa mesma cabeça podem ter acesso mais frequentemente a domínio, digamos assim, daquela pessoa. Vamos imaginar que a nossa cabeça é um hotel. E aí, nesse hotel, tem vários quartos. Alguns ficam mais perto da saída, alguns ficam mais atrás. E esses que ficam mais na frente, é como se eles tivessem, assim, um acesso mais frequente. Eles tomam o corpo da hospedeira com mais frequência. E quando outra personalidade vai lá e quer assumir o controle, a dona ou dono do hotel não vai ter consciência do que aquela personalidade está fazendo. E aí que entra o sintoma de perda de memória. É como se você simplesmente sumisse por um tempo. E quando você volta, o que está acontecendo? E o que faz com que essas personalidades queiram assumir em tal momento? Para lidar com tal trauma ou por gostar de certo tipo de ambiente, porque, como eu disse, cada uma tem suas opiniões, tem seus gostos. Vamos supor, uma das personalidades gosta muito de pintura, de arte. E aí, quando aquela pessoa vai chegar num lugar, num ambiente assim, aquela personalidade pensa tipo, eu quero ir pra lá, sabe? Eu quero aproveitar, eu quero isso. Então ela vai lá, vai dar o jeito dela, dar os pulos dela pra ir lá e aproveitar aquele momento. Então aquela pessoa, ela não vai estar mais ciente a partir do momento que outra personalidade assumir. E isso pode causar algumas situações, por exemplo, aquela headmate que está no controle vai seguir a sua vida. Vai falar com pessoas, pode conhecer novas pessoas, vai criar arte, enfim, ela vai viver. E aí quando a hospedeira volta, ela já tá em outro ambiente, fica tipo, gente, o que é que aconteceu? Sabe, tem esse lapso de memória, esse espaço faltando. E aí ela pode até encontrar a pessoa outro dia, oi, ela fica tipo, quem é? De onde essa pessoa me conhece? E a tendência é começar com poucas personalidades, sabe, na infância, uma, duas, só que isso tende a aumentar cada vez mais durante a vida. Tem pessoas que têm mais de 100 headmates. É muita coisa. Imagina que muvuca deve ser no hotel dessa pessoa. O TDI também é muito frequentemente confundido com esquizofrenia, só que no caso da esquizofrenia é uma personalidade só. Em relação também a essa perda de memória, também é muito comum que seja relacionada à infância. Por exemplo, você não se lembrar de uma grande parte da sua infância. Porém, isso é algo comum, então não veja isso como você provavelmente tem. Você possivelmente não lembra de muita coisa que fez no mês passado. E também pode acontecer os esquecimentos muito aleatórios e rápidos. Por exemplo, você tá mexendo no celular e de repente esquece como que mexe no celular. E aí, lembra do que eu falei no começo do vídeo, que pode ter também essa separação da realidade? É porque um dos sintomas também muito comuns é essa sensação de que você tá fora do seu corpo, digamos assim. Como se você de fato não fosse real. Mas isso também pode ser uma característica de muitos outros transtornos. Outro sintoma que, assim, é extremamente importante é em relação aos pensamentos. A gente conversa muito com a nossa própria cabeça, não é? Às vezes a gente pensa, ai meu Deus, eu tenho que ir pra aula, mas eu não quero ir pra aula. Ah, mas você tem que ir pra aula. Mas e se eu dormir? Eu realmente preciso de um diploma? Vai, mulher, levanta. Sabe? É normal você debater consigo mesma. E isso faz com que essa parte dos pensamentos seja muito difícil de identificar. Porque quando se tem TDI, o que acontece? Os pensamentos são misturados. São várias personalidades pensando ao mesmo tempo, numa cabeça só. Então, muitas vezes, você pode estar escutando os pensamentos de outro headmate. Eu recomendo para vocês um livro que se chama Conte-me Seus Sonhos, do Sidney Sheldon, que ele fala sobre isso de uma maneira bem interessante, porém ele puxa mais pro lado criminal. O que é muito comum com TDI, por exemplo, o Bates Motel, o caso do Norman Bates é de TDI. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre o caso dele também. E apesar de ser muito interessante tudo isso de uma outra personalidade, que é psicopata, que seria o killer, é mais realmente uma coisa que a TV gosta de pegar porque realmente instiga a nossa curiosidade. Mas isso de ter uma personalidade que é assassina,
tira um pouco isso da cabeça, porque não é muita realidade do TDI. Porém, esse livro que eu tô indicando pra vocês, apesar de ele puxar também o lado criminal, mostra um pouco de como acontece essas dissociações. E como, por exemplo, um pensamento pode invadir o outro. E uma coisa também que é muito comum é os headmates estarem cientes da hospedeira, mas a hospedeira não tem ciência delas. Então, assim, todos estão muito cientes do que está acontecendo. Que eles estão compartilhando de um hotel com vários quartos, mas que a dona não sabe. Estão escondidas, digamos assim. Por isso que a psicoterapia é muito importante, porque como tem um acompanhamento mais frequente, é uma chance muito maior da psicóloga, do psicólogo identificar isso. E quanto a remédios, não tem uma medicação certa para isso, porque não é como se fosse uma doença. E de fato, o tratamento mais recomendado, mais eficaz, é realmente a psicoterapia, porque como esses headmates são desenvolvidos, essas personalidades são desenvolvidas para lidar com situações que aquela pessoa pode não conseguir lidar normalmente, na psicoterapia isso vai ser um pouco controlado, porque aquela pessoa vai aprender a lidar melhor com as suas próprias emoções e o mundo externo. Porém, a medicação também pode se fazer necessária, como por exemplo, ter depressão no meio disso. Mas aí é com um médico, psiquiatra que lhe acompanhe e que tenha também um acompanhamento aí da sua terapeuta. O ideal é que trabalhem em uníssono. O TDI é um transtorno que pode trazer muitas coisas negativas na vida da pessoa que não está cuidando daquilo apropriadamente. Muitos prejuízos e também é muito confuso até que ela aprenda melhor a lidar com todas essas personalidades, porque imagina a confusão de uma cabeça. Se a nossa cabeça, que não temos TDI, já é complicada, imagina uma cabeça que mora um monte de gente e essas pessoas conversam entre si e conversam com você, mas você não tá ciente, muitas vezes, de que é outra pessoa que tá falando com você. Isso é bem confuso, não sei se tá dando pra vocês acompanharem. Porém, também há a possibilidade de uma comunicação mais direta na medida do possível. Por exemplo, o ser humano está gravando um vídeo e aí ele tem essa dissociação no meio do vídeo. Aquele headmate, aquela personalidade que tomou conta, pode fazer alguma coisa e o ser humano que estava inicialmente gravando o vídeo vai ver depois. Então, teria um contato mais direto e deve ser assustador. Pelo menos inicialmente, né? Imagina, você pegar o seu celular e do nada ter um vídeo seu falando coisas e você não faz a menor ideia de quando foi aquilo, de como você fez aquilo. Então, eu acho que basicamente é isso. Acredito que o vídeo ficou bem grande porque tem muita coisa pra falar sobre isso. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre esse transtorno, me avisem nos comentários se tem alguma coisa que vocês têm curiosidade, também casos que vocês queiram que eu grave sobre. E desculpem se vocês estiverem ouvindo os barulhos estranhos, é o vizinho. Então, é isso. Tchau.